Oi, gente, aqui é o professor Ronaldo e na aula de Legislação de Trânsito 1 nós trataremos de vias públicas, tá? Vamos tratar das vias públicas. E as vias públicas, elas são muito importantes porque no planejamento urbano das cidades, elas têm uma função muito importante, né, nessa questão da mobilidade dentro da cidade. A conceituação de via pública, ela é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. Então, ela proporciona um deslocamento melhor dentro das cidades. Então, por isso é que nós vamos hoje conhecer um pouquinho das vias públicas, tá? A via urbana, lógico, as vias públicas sempre estão dentro de áreas urbanas e áreas rurais. Então, vamos entender um pouquinho sobre o que é a via urbana. Tá? A via urbana é ruas, avenidas, vielas, caminhos e passagens similares abertas à circulação pública situada dentro da área urbana. Característica principal dessas áreas é possuírem imóveis edificados ao longo da sua extensão. Tá? Então, o que compõe a via? A via pública, ela compõe o passeio, que é a calçada, a faixa de mobiliário urbano, que é aquela parte onde tem o poste, onde tem a placa de trânsito e algumas outras coisas, tá? Tem também o acostamento da via, tem a faixa de rolamento, onde os carros passam, tem o canteiro central e tem também a ciclovia. Lembrando que existe também a ciclofaixa, tá? Que é na via de trânsito, enquanto que a ciclovia é fora da via de trânsito, mas faz parte da via urbana. Tá? As vias públicas abertas à circulação de acordo com a sua utilização são classificadas em urbanas e rurais. São dois tipos. Então, a via pública, ela é classificada em urbana e rural. Então, vamos tratar um pouco dessa classificação. Inclusive, esse pequeno texto, Código de Trânsito, ele tem uma questão na prova do Detran. Tá? As vias públicas são classificadas em urbanas e rurais. As vias urbanas são classificadas em 4. Trânsito rápido, arteriais, coletoras e locais. Existe também a classificação das vias rurais, que são rodovias e estradas. Mas, a princípio, vamos iniciar com a classificação das vias urbanas. E vamos começar com conhecendo o que são as vias urbanas. Lembra que são trânsito rápido, arteriais, coletoras e locais. Tá? Então, vamos ver a característica de cada via, a começar pela via de trânsito rápido. Lembrando que a via de trânsito rápido é uma via urbana. Tá? Quais são as características? E a característica principal de uma via de trânsito rápido? A característica principal é que ela tem acessos especiais com trânsito livre. O que são acessos especiais? Entradas e saídas especiais. Por quê? Nela o trânsito é mais rápido. É trânsito livre. Por isso que o nome é trânsito rápido. Nela não tem interseção em nível, não tem acessibilidade a lote lindeiro, não tem travessia de pedestre no mesmo nível da via e quando não sinalizada
a velocidade máxima é de 80 km por hora. Velocidade máxima. Então, daqui a pouco eu vou explicar sobre isso aí. Tá? Primeiro, a primeira característica da via de trânsito rápido é que ela tem acessos especiais de trânsito livre, quer dizer, entradas especiais. Então, você vem com o seu carro e entra nela, tá? Ou sai dela com acessos especiais. Só que nela o trânsito é livre. Tá? Nela o trânsito é livre. E também nela não tem interseção em nível. O que é uma interseção em nível? Tá? É um cruzamento no mesmo nível da via. Tá? Ela também não tem acessibilidade, não tem acesso ao lote lindeiro. O que é o lote lindeiro? O lote que faz limite com a via. Lote que faz limite com a via. Tá? Tipo assim, o posto de gasolina, a entrada da fábrica, né? Ou alguma empresa, ou então um acesso a uma outra via. Não tem. Ela não tem, ela sempre, ou a entrada é especial, tá? E a saída também, e ela tem o trânsito livre, a velocidade maior. Tá? Ela também não tem travessia de pedestre em nível, quer dizer, uma faixa de pedestre. Ela pode ter passarelas subterrâneas, que não atrapalhem o trânsito dos veículos. Ela pode ter também uma passarela elevada superior, né? Uma passarela acima da via. Mas na via ela não tem passagem de pedestre no mesmo nível. Quando não sinalizada, será que existe alguma via que não seja sinalizada no Distrito Federal ou qualquer parte do país? De acordo com o Código de Trânsito, não pode ser entregue uma via, certo? Se não estivesse sinalizada de forma correta. Então não pode se entregar uma via, uma construção de uma via pública sem estar sinalizada. Então por que está escrito aqui quando não sinalizada? É porque quando você entra numa via, nem sempre você vê a placa de velocidade máxima permitida. E aí você anda algum tempo sem ver placa, até que você vê a placa. Então nesse período que você está conduzindo o seu veículo na via e que não vê a placa, você vai identificar a via pelas suas características. Tá? Então, as características da via de trânsito rápido são essas: acessos especiais e trânsito livre. Não tem interseção em nível, quer dizer, um cruzamento, não tem lote lindeiro perto, não tem passagem de pedestre. Certo? Então, por essas características, você entende que a velocidade aqui, por ela ser uma via de trânsito livre, tá? Você entende que a velocidade é 80 km por hora. Então, mesmo não vendo a placa, pelas características, eu identifico essa via. Tá? Então, essa é a via de trânsito rápido. A segunda via que nós vamos ver, que nós vamos tratar, é a via arterial. A via arterial, agora ela é um pouco diferente, que ela é mais dentro da cidade. Então, é uma via também de uma boa velocidade, tá? Que tem algumas características. Então, ela tem uma velocidade menor, mas tem algumas características que a gente tem que prestar atenção. E é por essas características que a gente identifica qual a velocidade que a gente está conduzindo na via. Então, quais são as características? Primeiro, ela tem interseção em nível. Lembra que eu falei que a interseção é um cruzamento, tá? Geralmente ela é controlada por semáforo. Ela é semaforizada e quando o semáforo fecha, você tem que parar. Por quê? Ela tem cruzamentos, tá? Ela também, ao longo da via, existem lotes lindeiros. O que é lote lindeiro? Lote que faz ligação, que estão próximo à via, tá? Que tem limites com a via, tá?
ela também tem acesso a vias coletoras e locais, tá? Então ela faz acesso a vias coletoras e locais. E ela também possibilita o trânsito entre regiões da cidade. Então, vamos ver aqui alguns exemplos, porque a velocidade máxima nessa via é de 60 km por hora. Embora que é uma velocidade considerável, tá? Ela está dentro da área urbana, que é essa via arterial. Tá? Está dentro da área urbana e é de 60 km por hora. Qual é a característica? A característica dessa via? Primeiro, interseção em nível. Então, como nós falamos, interseção em nível são cruzamentos, né? Nesse cruzamento tem semáforo e tem acessibilidade a lote lindeiro. Então, tem um semáforo e tem lotes que fazem limite com a via. Tá? Também acessos especiais a outras vias, tá? E faz ligação entre região de cidade. Exemplos. Tá? Exemplos. A via comercial em Taguatinga. A via comercial em Taguatinga. A via Sandu. A Avenida QNJ, QNL. A M Norte, o bairro M Norte com o bairro QNL. A via Ceilândia Norte com a via Ceilândia Sul. Então tem ligação entre regiões da cidade. Tipo a Hélio Praça Silveira, que você tem continuidade com ela até o centro da Ceilândia. Então é de uma região, de um bairro para outro da cidade. Sandu Norte, Sandu Sul. Então nós temos aí a via arterial como uma via de ligação entre regiões da cidade. Tá? Quando não sinalizada, ou quando você não vê, porque dentro da cidade é quase que impossível você não ver uma placa de velocidade máxima permitida. Né? Mas quando não sinalizada, você não está vendo, pelas características da via arterial, você sabe que a via arterial é uma via de 60 km por hora. Tá? Então, essa via ela é muito importante. Tá? E ela é dentro da área urbana. A próxima via que nós veremos, que é uma via também urbana, é a via coletora. A via coletora, gente, ela coleta e distribui, tá, os veículos que tenham necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro da região da cidade. Quando não sinalizada, a velocidade máxima é de 40 km por hora. Velocidade máxima é de 40 km por hora. Então, qual é essa característica? Coleta e distribui. Vamos supor, você tem uma rua que você mora. No final dessa rua tem uma interseção. Então, chegou na interseção, você encontra direto a via coletora. Você encontra direto a via coletora de um lado, tá? E aí, dela é que você vai distribuir para a via arterial, para a via trânsito rápido, para uma via, outro tipo de via, como uma via marginal, tá? Então, a via coletora tem essa facilidade de coletar e distribuir. Um exemplo de via coletora é a Avenida das Palmeiras, no centro de Taguatinga. Tá? Ela recebe o trânsito da QNA, das quadras da QNA, recebe o trânsito da via comercial, tá? Que é uma via arterial, recebe o trânsito da CNB, e recebe o trânsito da QNB, e recebe o trânsito tem acesso ao trânsito da QNC. Então, a via das Palmeiras, a Avenida das Palmeiras, ela é uma via
coletora. Tanto que a velocidade lá é de 40 km por hora. Lá tem quebra-mola, tem o semáforo para cruzar com a arterial, né? Porque a arterial ela é semaforizada, mas você vai cruzar várias quadras, ela tem acesso a várias quadras. Então esse é um exemplo de via coletora, tá? E além da via coletora, que tem a velocidade máxima de 40 km por hora, ela tem acesso dentro da região da cidade. Como assim? A Avenida das Palmeiras, ela pega em Taguatinga Norte, certo? As quadras da QNA, QNC, ou melhor, QNB, QNC. Então, dentro da região norte de Taguatinga, ela pega todas essas quadras, tá? Então, dentro da região norte de Taguatinga, e assim por diante, em todos os lugares, até na Ceilândia, você tem vias coletoras. Porque, entendendo que Brasília é uma cidade planejada, então toda a arquitetura urbanística e também de vias, ela é projetada nesse mesmo sistema, tá? De vias de trânsito rápido, vias arteriais e vias coletoras. E agora vamos falar da via local. A via local, gente, ela é caracterizada por interseção em nível, quer dizer, ela tem cruzamento, só que não semaforizada. Ela é destinada apenas a acesso local e áreas restritas, tá? Quando não sinalizada, a velocidade é de 30. Então, vamos entender um pouquinho. O que é a via local? É a via da minha rua. Na minha rua tem uma via, tá? E nessa via transitam veículos das pessoas que moram próximo na minha rua, meus vizinhos. E no final da rua tem uma interseção, quer dizer, tem um cruzamento. Lembra que eu falei que esse cruzamento é um cruzamento que me leva a uma via coletora. E eu subindo na coletora, ou descendo na coletora, eu tenho uma via arterial. Tá? Eu tenho uma via arterial. Isso é o planejamento urbano das cidades modernas, né? Então, não é feito aleatoriamente, tá? As coisas não são feitas aleatórias, são bem planejadas. E esse planejamento urbano ajuda a gente na locomoção, para chegar nos lugares, tá? Então, as vias urbanas têm essas características que são importantes, porque, veja bem, se entrou numa rua, a velocidade máxima é de 30 km por hora. Mas tem alguns lugares, algumas áreas restritas, como condomínios, condomínio fechado, que os condôminos, eles decidem em uma velocidade menor, 20 km por hora. Por quê? Porque na via local, você tem crianças brincando na rua, você tem idosos transitando, você tem famílias sentadas, conversando, às vezes até usando a via. E você, quando passar com seu carro, ali a rua é um local comum de todos. Você tem que reduzir a velocidade. Você não pode andar na velocidade que você quer. Você tem que andar na velocidade permitida. E se os condôminos decidirem por velocidade menor, o veículo tem que andar aquela velocidade. A maioria dos condomínios fechados, a velocidade é 20. E tem alguns condomínios de prédios que a velocidade é 10. E a gente tem que respeitar esses limites de velocidade, andar devagar. Permitir que as crianças brincam, não precise correr dos carros. Porque é uma área residencial, tá? Uma área local. E nós temos que respeitar os limites de velocidade nesses locais, tá?
Então, aí nós terminamos a parte das vias urbanas e agora vamos para as vias rurais. Então, na classificação das vias rurais, nós temos rodovias e estradas. Mas também, as rodovias também têm classificações. Então, a começar, vamos conhecer as classificações da rodovia. A rodovia ela é classificada por velocidade e tipo de veículo. E também o tipo de via. Então, tem rodovia de pista dupla, tem rodovia de pista simples. Tá? Vamos começar pela rodovia de pista dupla. A rodovia de pista dupla é classificada por velocidade e tipo de veículo. Então, numa pista dupla, você tem, lógico, o nome já diz, ela é dupla. Você tem duas pistas com dois sentidos, certo? Uma pista num sentido, outra pista em outro sentido. Na maioria das vezes, essas pistas duplas, certo? São na entrada ou saída de cidades. Às vezes é uma rodovia longa de pista dupla, tá? Mas essas rodovias de pista dupla, como é uma rodovia melhor, separada, não tem carro cruzando um com o outro muito próximo, então a velocidade é um pouco maior. Tá? A velocidade máxima permitida em uma rodovia é de 110 km, mas para alguns tipos de veículos, como automóveis, caminhonetas e motocicletas. Então, se você tem, e é permitido na via, a velocidade máxima, é uma pista dupla, tá? A velocidade máxima está 110, então se você tem um automóvel, uma caminhoneta e uma motocicleta, você pode transitar 110. Mas sempre observando uma coisa importante, a placa de velocidade máxima permitida. Se lá está diminuindo e foi para 80 ou para 100, você tem que respeitar essas velocidades. Isso é no Brasil inteiro. Qualquer lugar que você tiver, a velocidade máxima é que tem que ser respeitada. Não quer dizer que ela é uma pista dupla que sempre vai ter a velocidade de 110. E não é para todo veículo. É para automóveis, caminhonetas e motocicletas. Nessa mesma via, ônibus, micro-ônibus, reboque, caminhões, semi-reboques, micro-ônibus, carretas, picapes e caminhonetes, a velocidade máxima é de 90 km por hora. Certo? Por que 90 km? São veículos de carga. Então, todos os veículos de carga e passageiros vai ser, assim, veículos grandes de carga e passageiros serão 90 km por hora. Agora, para automóveis, caminhonetas e motocicletas, 110. Tá? Aí você notou uma coisa interessante. Ali está escrito caminhoneta. E lá embaixo está escrito caminhonete. Qual é a diferença de caminhoneta para caminhonete? A caminhoneta é um veículo menor, tipo automóvel, tá? Tipo hatch, que tem o passageiro do banco de trás tem acesso ao compartimento de carga, as malas, por dentro do veículo. Enquanto que a caminhonete é diferente. É um veículo mais alto, com eixo, mas o eixo da caminhonete é mais alto. Por quê? Para passar em mata-burro, para passar dentro de rio, certo? Ela é mais larga, ela é mais alta e ela tem um compartimento de carga fora do compartimento de passageiro. Então, a caminhonete não tem acesso ao compartimento de carga dentro da cabine. Não tem. Então, a diferença entre caminhoneta e caminhonete é uma diferença muito grande. Porque cada uma tem uma função. A caminhoneta é um exemplo dela aqui, o Fiat Palio, essas SUVs todas são caminhonetas. A Kombi é uma caminhoneta,
né? Agora, quanto à caminhonete, por ser um veículo de carga, mesmo que ela anda muito, a velocidade máxima em uma rodovia de pista dupla é 90 km por hora. Enquanto a caminhoneta é 110. Tá? É uma questão de segurança. Quem dirige uma caminhoneta vai descobrir que numa curva fechada, ela é mais difícil de controlar. Enquanto que uma caminhonete, né? Enquanto que a caminhoneta é mais fácil de fazer a curva, porque ela é comparada a um automóvel, tá? Ela é um automóvel caminhoneta, tá? Então, essa é a diferença. Existe também a pista simples, tá? A pista simples. Mas você pode observar que na pista dupla, a linha de eixo, aquela linha do meio, ela é branca. Porque a linha branca significa sentido único. Para um lado, sentido único, para outro. Essa é a característica da rodovia de pista dupla. Na pista simples, já tem uma coisa interessante, que é uma pista simples, de duplo sentido de circulação. A linha central, a linha de eixo, ela está desenhada amarela. Você pode observar aí que está desenhada amarela, né? E por estar transitando veículos em sentido contrário na mesma pista, tem que estar com o farol baixo ligado de dia e, lógico, à noite, né? Está com o farol baixo ligado, de acordo com o artigo 40 do Código de Trânsito, tá? Tem que estar com o farol baixo ligado. Então, e também tem velocidades diferentes para veículos diferentes, tá? Então, vamos ver aí. Por ser uma via em que há uma proximidade dos veículos que estão se cruzando, a velocidade reduz para 100 km por hora, pista simples. 100 km por hora para quem? Para automóveis, caminhonetas e motocicletas. E 90 km por hora para os demais veículos de carga, como caminhões, carretas, reboques e semi-reboques, micro-ônibus, tá? Picapes, caminhonetes e ônibus. São veículos, tá, de carga e passageiros, veículos grandes. Então a velocidade máxima para esses veículos grandes e de carga e de passageiros é 90 km por hora. E para automóveis, caminhonetas e motocicletas, 100 km por hora. Você notou, então, que tanto na via de trânsito rápido, tanto na via de pista simples quanto na via de pista dupla, para os automóveis pesados, tá, é 90 km por hora. E para os automóveis leves é que diminui a velocidade, tá? Então, na pista dupla, 110. Na pista simples, 100 km por hora. E, lembrando que a rodovia sempre é uma via pavimentada, tá? Via pavimentada, e quando não sinalizada, as velocidades máximas são essas. Quer dizer, não é que não seja sinalizado, é porque você ainda não viu, mas quando vê, você tem que obedecer à sinalização de velocidade máxima permitida, tá? Então não tem como ser diferente, tá? Agora vamos tratar das vias, nas vias rurais da estrada. Lembrando que existem também, principalmente no norte e no nordeste, existem algumas rodovias que não são pavimentadas, mas são rodovias. Só que até para elas também, que não são pavimentadas, que são estradas, a velocidade máxima é igual para todos, 60 km por hora. Tá? Então, o que é uma estrada? Uma via rural não pavimentada. Tá? Então, para todos os veículos, a velocidade máxima é de 60 km por hora.
tá? E o interessante é que não que a estrada ela é de terra, tá? A estrada é de terra. Então você percebe que porque tem cascalho e alguns tipos diferentes de terra e algumas são arenosas, então os veículos têm que andar numa velocidade reduzida, certo? 60 km por hora para tudo, para ônibus, caminhões, reboque, semi-reboque, motocicleta, motoneta, ciclomotor. A velocidade máxima é essa, tá? Então, agora, é permitido também, desde 2015, você transitar em uma praia, tá? Toda praia no Brasil é também considerada via pública. E aí você pode transitar na praia também com o seu carro. Lógico, você vai baixar um pouco os pneus, né? Baixar a pressão de ar dos pneus e vai circular na praia tranquilamente. Só que tem um detalhe. Na área onde você tem vilas de pescadores, onde é costume ter muito banhista e pescador e criança naquelas áreas, o veículo não pode transitar. O veículo não pode transitar. O que acontece então quando chega numa vila, tá? Você vindo pela areia da praia, tá? Você procura uma entrada antes, atrás da vila, porque sempre vila tem passagens, e vai transitar atrás da vila. E depois que você passar a vila, é que você pega a praia novamente. E a velocidade máxima é de 60 km por hora em praia, tá, gente? Lembra que algumas vilas de cidades próximas, até da própria cidade, o trânsito não é permitido para automóveis, tá? Para quê? Para que não haja atropelamento de pessoas. Mas a praia, no longo da praia, longe das vias dos municípios, é área que você pode transitar. E tem fiscalização de trânsito nessas áreas também, tá? E a velocidade máxima, não se esqueça, de 60 km por hora. Não pode exceder essa velocidade, tá? Outro detalhe também muito importante é que em qualquer via dessa, a velocidade máxima, tá, tem que ser respeitada, mas também existe uma velocidade mínima que deve ser respeitada. Então, a velocidade mínima em uma via sempre será 50% da velocidade máxima permitida. Tá? Então, a velocidade mínima é 50% da velocidade máxima permitida. Então, se você estiver transitando em qualquer via em que tem uma velocidade máxima, o máximo que você pode transitar naquela via, o mínimo, né? Você pode transitar naquela via é 50%. Quer dizer, você está numa via de 60 km por hora. Você não pode estar transitando nessa mesma via se você tiver 30. Se você estiver numa via de 110 km por hora, não pode estar transitando se você estiver abaixo de 55. Tá? Então, a velocidade mínima sempre será de 50% da velocidade máxima permitida. E aí, nós concluímos essa parte de vias públicas, nos quais caem 3 questões na prova do Detran de Brasília.